o seguinte. Não vai dar! Estragaram o Leon no Resident Evil 4 Remake. A verdade que ninguém conta. E lá vamos nós! Nossa! É isso aí, meu amigo. Começando agora mais um programa aqui, ó. O sujeito tá falando. Ah, me ajuda aí, irmão. O sujeito disse que o Leon morreu, amigo. Me ajuda aí, ó. É o fim do mundo, é o jornal aqui, amigo, dos crimes. E o crime de hoje é dizer que o Leon foi estragado, meu amigo. Por que vocês me assistem? Vamos ver aqui. Tem muitos comentários de vídeos aqui no canal. Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Tenho notado em muitos comentários de vídeos aqui no canal que tem uma galera que não curtiu muito o Leon do Resident Evil 4 Remake em comparação ao do clássico. Não estou falando do design, até porque não tem do que reclamar, mas sim da personalidade dele. Vi muitos comentários que diziam que no remake ele era um cara triste, mais pra baixo, e no clássico ele era descolado, zoeiro e feliz. Mas será que é bem assim? Então pensei que isso era um bom tema para um vídeo. Hoje vamos analisar como essas mudanças impactam a forma como vemos o personagem, e se essa reclamação realmente faz sentido. E antes de eu começar, eu só quero definir o Leon em uma única palavra: sarcástico. Ao longo do vídeo você vai entender. Espero que gostem do vídeo, deixem um like para ajudar e se inscrevam no canal. E bora pro vídeo! Leon Scott Kennedy se tornou policial da RPG, mas só exerceu essa função por apenas um dia graças ao surto de Raccoon City. Sobrevivendo a todo esse caos, ele foi recrutado pelo governo americano. No geral, os dois Leon passaram pelas mesmas experiências, com algumas diferenças aqui e ali, que foram o suficiente para mudar o do remake para sempre. Porém, mesmo naquela época do Resident Evil 2 clássico, o Leon não era um personagem zoeiro. Afinal, ele era um policial novato tentando... O Leon é um policial, cara, é herói da Sessão da Tarde, mano. O Leon é o herói em essência, certo? Ele foi, na verdade, né? Assim como o Chris também foi. O Chris é o herói em essência no Resident Evil 1. Ele tem aquele espírito de herói. Tanto é que a gente comentou esses dias aí sobre o Pierce, né? Que, todo mundo acha... Não, pouca gente notou o Pierce, na verdade. Poucas pessoas. Que depois que a gente começa a parar pra analisar e tal, aí a galera começa a cair que, pô, verdade, o Pierce. O Pierce, cara, no Resident Evil 6, que é o companheiro do Chris, ele representa muito o que era o próprio Chris no primeiro Resident Evil, não é? E o Leon... ele chega com aquele espírito heróico, né? O Leon é o herói em essência. Só que ele vem no seu primeiro dia de policial, e a gente vê, eu tô falando que ele é um herói em essência porque a gente vê isso no decorrer do jogo. É claro que ele chega como um novato, só que ele não espera o que ele vai encontrar ali, né? Então, a gente vê isso conforme o tempo vai passando, que o Leon, ele é o herói em qualquer situação. Ele vai sempre tomar a decisão mais heróica que vai beneficiar a todos que ele pode, não é? Esse é o Leon, independente do que, né? A não ser quando apareça a Ada, né? E aparece a Ada aí, vira gado e tal, eu também não vou julgar o Leon, né? Quem aí vai julgar o Leon, que é gadaço da Ada? Quem? Ninguém, né? Nossa! sobreviver ao surto de zumbis. A grande diferença entre os dois começa a partir da sobrevivência em Raccoon City e do recrutamento obrigatório pelo governo dos Estados Unidos. O Leon clássico parece ter lidado muito bem com isso, o treinamento, a Operação Javier, já o do remake não. Ele sentiu muito mais o peso das perdas em Raccoon City. Pensa comigo, no remake, Marvin foi super importante para a sobrevivência dele na delegacia, e no final... ele teve que matá-lo. Teve também o desespero de tentar salvar um policial e ver o cara sendo partido ao meio. Fora o Robert Kendo e a filhinha dele, que estava prestes a se transformar. O Leon do remake viu muita merda acontecer no seu primeiro e único dia como policial. Tanto que na abertura do jogo, ele mesmo explica tudo isso. Pra quem não sabe, ele tá utilizando as imagens do... Ai, caralho, agora eu esqueci. Não é o Umbrella Chronicles, é o... Eu vou ter que pesquisar a porra do nome. Enfim... É o outro jogo, porque tem dois jogos que... acho que os dois são de Wii ou de Wii U, não é? Em que eles vão passando pelas situações do jogo. E é aquele tipo de jogo mira, né? Você vai apertando ali pra atirar conforme a mira vai passando. Dark Side
Darkseid. E ali eles mostram como foi justamente essa missão do Leon com o nosso querido Jack Krauser, ok? Então, pra quem tá se perguntando de onde vem essas imagens aqui, inclusive tem aí no Eu Joguei o Jogo, tá? Fiquem em paz aí pra ver aí. Promete que dessa vez tudo será diferente. Se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Wesker. Mas o problema é que a galera esquece simplesmente por saudosismo ao Resident Evil 4 original. O Leon clássico também é um personagem cheio de problemas, que usa o sarcasmo e as piadas para escondê-las e aliviar a tensão do momento, igualzinho ao super-herói da Marvel, Homem-Aranha. E também a Capcom simplesmente não sabe... Igualzinho a qualquer filme da Sessão da Tarde, que é o heroísmo pastelão. Né? Sabe o que fazer com a Vamos lembrar de uma coisa, antes da gente falar do Leon. Aliás, bom questionamento do rapaz do vídeo, tá? Isso que eu vou falar, obviamente, não é pra ele. Vamos lembrar que o Resident Evil é de 1998, se eu não me estou enganado, 7 ou 8, o primeiro. E esses jogos foram da época dos anos 90, não é? Aí passaram por 2000, né? Então a gente tá falando de uma época onde se criavam os heróis nesse clima mais... herói, não é herói pastelão, mas esse símbolo de heroísmo que, com o passar do tempo, virou herói de Sessão da Tarde, que é o próprio Nathan Drake. Eu sempre falo isso. O Nathan Drake, né, do Uncharted, ele é basicamente o herói de filmes de Sessão da Tarde. Né? O herói pastelão, que faz piada no momento de tensão. Então você tá vendo lá todo mundo sendo pisoteado, tiro pra tudo quanto é lado, e ele tá lá fazendo piadinha, tirando, que é pra ser o alívio cômico. Então você olha pra aquele cara e fala, caramba, esse maluco é foda mesmo. Enquanto ele tá derrotando um monte de vagabundo, ele tá tirando onda, né? Pra você ter essa aproximação. E nessa época, o Leon, né, ele vem nessa pegada, né? Então, por isso que eu falo do senso de herói, né? O senso de herói de Sessão da Tarde, o negócio de piadinha. Esse é o Leon. Agora, eu não sei se ele vai tratar aqui no vídeo, mas quando a gente vai falar de Leon de Resident Evil 4, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito. Porque o Leon do Resident Evil 4, ele é um Leon Jedi. A gente já não tá mais falando do Leon imaturo, ingênuo, com o senso de heroísmo que tinha lá no 2. O Leon do Resident Evil 4, ele é um Jedi, meu amigo. Ele é um super-humano. Ô, eu tô louco aqui. Vocês viram o que o Leon faz no Resident Evil 4? Aquilo não é um ser humano, certo? Então, não tem como você fazer uma comparação de personagens. A gente pode contar a linha do tempo do Leon, a evolução... Ou o que a gente quiser, a gente pode. Mas o Leon, certo? Que inicia na franquia, não tem como a gente querer compará-lo com o que acontece no Resident Evil 4. Porque aquilo é sobre-humano, aquilo é um bagulho loucura, né? Ah, mas o cara tá falando de sobre-humano no jogo de zumbi. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O Leon do 2 não tem nada a ver com o do... É outra parada, é outro negócio. Esqueça tudo. Mas vamos lá. Dele. No Resident Evil 2 clássico, ele era sério. No 4 clássico, foi o momento mais zoeiro dele. E no Resident Evil 6, ele voltou a ser mais sério. E isso é porque eu não mencionei o Darkseid Chronicles, só estou falando dos numerados. Fora os filmes em animações e a série da Netflix, né? Em The Generation e Damnation, ele é... E nesse caso aqui, a gente pode falar também dessa mudança de comportamento do Leon, né? O que tá acontecendo no enredo. O Resident Evil 6, ele volta a ser um cara mais sério, mais centrado, porque a gente tá falando do fim do mundo. A gente tá falando de vários locais em que o jogo se passa. E, se não me engano, na reta final, porque é um jogo tão bosta que, meu, nossa senhora, o final é desesperador. Eu tenho que matar um dinossauro zumbi com um helicóptero. Jesus. Na visão da Ada é com helicóptero, né? E na visão deles é térreo. Mas é muito pelo que tá acontecendo no background, né, cara? Pelo enredo e tal. No Resident Evil 4 ele chega sozinho, salvar a filha do presidente, tá descobrindo a vila, né? Então tem aquele negócio, eles estão indo pro bingo. Aquele negócio, né? Aquelas piadinhas. Mas... em todo o contexto, né? Pra ele mudar. Agora, dessas duas animações aqui, o The Generation é muito foda, tá? Esse, posso estar confundindo. Mas enfim, eu fiz análise no Eu Joguei, tá? Das animações. É muito sarcástico. Você sabe quem somos? Você é a Dorothy? Eu não sou um agente da CIA. Sou só um americano normal que tiraram das férias, enfiaram no avião e largaram neste lugar. E sem café da manhã. Eles foram te buscar nas suas férias? Aí, Bud, esse cara só pode ser muito importante na CIA pra eles fazerem isso. Anda assistindo muito filme. Já o do Vendetta, ele tá meio perdido. Vendetta. Afinal, o cara perde Desculpa.
Vendetta é foda. Que Tem um só que eu não gostei tanto. Eu gostei de 2 e um não. Eu não sei se é o Vendetta, acho que eu gostei. É que de nome assim eu tô confundindo. Mas vejam lá. Vejam lá no Eu Joguei. Ele bem no começo. E tá tão cansado de passar por essas bostas que passa as férias se afogando na bebida. Não, é o Vendetta. O Vendetta é do caralho. É, isso é engraçado, né? Porque o Leon tá se afogando na bebida, assim como o Chris tá se afogando na bebida no Resident Evil 6. Mas o Vendetta tem uma sequência de cena coreográfica ali de tiro que é fantástica. É fantástico. É que Chris e Rebecca precisam trazer ele de volta pra ação. Já no Death Island, não só ele, mas todo mundo ali adora fazer uma piadinha. Para que funcione. Depois disso, eu vou tirar férias, velho. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse Death Island, minha Nossa Senhora. Assistam, tá? Às vezes vocês gostam, mas assim... A gente passou a vida inteira esperando ver o encontro do Leon com a Jill, não é? Que são, acho que... Dificilmente dá pra fugir disso, né? Dentre os fãs de Resident Evil, a galera que tá de fora, os dois prediletos protagonistas, eu estou falando do Resident Evil, é a Jill e é o Leon. Claro que vai ter a galera que prefere a Claire, a Rebecca, o Chris, claro. Mas acho que esses dois, eles são... É unânime, né? São os prediletos da franquia. E aí os caras vão e juntam os Vingadores, todos eles. E nem assim, nem fazendo aquela pausa dramática, aquela câmera passando por todos os heróis da Marvel, do Resident Evil, é o bastante, porque é chato. Minha Nossa Senhora, eu briguei com o sono pra não dormir. Como é chato, meu Deus. Então, quando a galera chega dizendo que Leon é triste, isso e aquilo, só mostram que não prestam atenção na história. Porque, comparando com Chris Redfield, o cara até Resident Evil 6 teve toda a história contada. Teve um onde houve a traição do seu capitão, depois teve que lutar praticamente sozinho contra o chefe de polícia, destruiu a Umbrella junto a Jill, viu sua melhor amiga morrer pra protegê-lo, teve que seguir em frente e depois lutou contra ela pra salvá-la, perdeu soldados sob seu comando, teve amnésia pós-traumática, viu outro amigo morrer que é o Pierce. Mesmo depois de tudo isso, o cara ainda está aí, lutando contra as armas biológicas, tendo a esperança de que um dia tudo acabe. E mais uma vez, estamos de novo onde começamos. Como assim? A gente pegou os vilões, esperando que o mundo esteja mais seguro. Aí, Chris. Fala. Até quando a gente vai continuar nessa? Eu não sei. Eu não faço planos com tanta antecedência. E o Leon, um personagem foda, mas pra história de Resident Evil não tem um desenvolvimento adequado. E agora estão dando mais profundidade ao personagem e eu tenho que ouvir o Leon do remake é ruim porque está parecendo novela mexicana. E outro dizendo que tá frio e robotizado. Ah, meu Deus. Acho que jogaram o jogo errado, não é possível. Porque isso se chama desenvolvimento de... Mas eu confesso que, assim, geralmente esse chorinho de Resident Evil, todos chegam pra mim, né? Que eu tenho um grupo lá que a galera vai mandando. Até dali que me tira ideias de produção. Mas esse choro aí que falaram que o Leon tá frio, robô, não chegou pra mim. Mas enfim, vamos ver aqui. Personagem, meu irmão. Um dos soldados, se não o soldado mais pica da ficção, chamado Rambo, teve um colapso nervoso porque, mesmo tendo lutado bravamente pelo seu país, o próprio país tratou como lixo. Até o herói que você pensa que faz as coisas só porque quer, tem uma motivação. Porque ele foi desenvolvido desde o início assim. Aí você vai dizer, mas você acabou de falar que o Leon não tem desenvolvimento. Eu disse que o Leon não tem desenvolvimento adequado. Porque nos 4 jogos em que o Leon está, em todos os filmes, a série, dá a impressão de que ele é um pau mandado do governo. E pra um personagem que tem a maior popularidade de Resident Evil, isso é muito pouco. Eu acho que o Leon do remake é o Leon que sempre quiseram trazer. Porque pra mim, a sensação que esse Leon me passa é que ele sempre colocará o princípio dele em primeiro lugar. Outro fator para as mudanças de personalidade se devem também por causa dos atores que interpretam Leon. Como, por exemplo, o Paul Mercer. Mandou R$10. Cross, qual a tua opinião sobre pontualmente olhar uma guiazinho para jogar Ré 1? Acho que é o equivalente das nossas revistas de detonados de antigamente, né? Tô empacado nessa porra. Meu irmão, assim, é muito boa pergunta. Eu não sei o que a galera fica inventando, tá? Eu não sei se tem um grupo especializado que diz que quem olha a guia pra fazer o 100% de um jogo é menos jogador. Mas essa é uma das maiores idiotices que eu teria o desprazer de ouvir se falassem, tá? Cara, usa o guia na moral. Eu só não recomendo, se você estiver jogando pela primeira vez um jogo, você vê um guia.
Se você quiser, você pode. Mas se você quiser ver um guia pra fazer sempre... É totalmente normal. O 100% vai continuar lá bonitão, da mesmíssima maneira. Inclusive, eu posso te garantir que 90% dos que reclamam de quem vê guia pra fazer o 100% utilizam. Só que eles estão lá escondidos, não produzem publicamente, entendeu? Então eles fingem que não. Mas não tem nada a ver, cara. Usa o guia na moral. Joga o teu jogo, é teu. Joga da maneira que você quiser, meu irmão. O jogo é teu. Tô usando guia ou não, usa. Usa. Tem nada a ver isso daí, cara. Absolutamente nada a ver. Que fez ele no 4 clássico e no Darkside Chronicles. E o Nick Apostolides. Eu só não recomendo você, tipo assim, você vai jogar um jogo pela primeira vez. Aí, pô, lá no guia, de repente tem um sistema de escolhas, que nem o The Witcher, por exemplo. Eu recomendo você jogar o jogo inteiro e zerar. No New Game Mais, você vai lá e platina. Põe no modo Marcha da Morte, o cacete. É que eu já fiz o Marcha da Morte do primeiro. Mas você vai lá e joga de novo e platina. Agora, se você quiser também, não se importa com spoiler, vai na fé, mano. Foda-se. Interpreta o Leon no 2 e 4 remake e na série da Netflix. E sinceramente, falando dos remakes, uma coisa que eles fizeram muito bem é trazer um tom mais realista pra franquia. Apesar de toda a fantasia das armas biológicas, eles mostram como seria se tudo aquilo acontecesse no mundo real. São jogos mais pé no chão, entende? Mas claro que sempre terá os seus exageros e momentos lúdicos, afinal é um jogo. Outro ponto é que o Leon do remake não deixou de ser zoeiro. Ele tem ótimos momentos que arrancam risadas, como a piada da monogamia das Bella Sisters. Senhoras, é uma honra, mas eu faço o tipo mais monogâmico. E a famosa do bingo. Pra onde vocês estão indo? Pro bingo? As tiradas contra o Ramon Salazar são ótimas. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Ou seja... E tem mais, tá? Eu já falei, né? O meu remake predileto é o do 1. E é o do 1 e eu posso discutir com quem quiser e eu vou provar que o 1 é melhor. No final das contas. Quando a gente vai falar de remake, a gente tem que considerar vários fatores, né? Principalmente o quanto esse jogo traz pra gente a essência do original, né? E eu adoro o 4, tá? Pra mim o 4 é melhor do que o original em tudo. Em tudo. O 4 Remake, pra mim, ele supera em tudo o 4 original. O que é difícil hoje em dia, tá? Mas eu ainda acho o Remake do 1 melhor do que o 4 em relação a Remake. Não falando em qualidade geracional, porque aí é injusto, não é? Porque a gente tá falando de um jogo que vai trazer muito mais recursos pra si, que é o 4, em tamanho. Não tô falando de nada disso. Eu tô falando em regularidade, em ser fiel, em escala, né? O que esse jogo traz pra gente em relação à fidelidade ao original. O 1 vai ganhar sempre. Mas o do 4 também é fantástico. E o remake do 4, cara... O remake do 4, ele simplesmente elabora e aprofunda não só o Leon. Ele aprofunda muito mais a Ashley. A Ashley deixou de ser uma menininha que ficava... Leon! Leon! Help! Help! Leon! Não, a Ashley troca uma ideia em diversos pontos do jogo. O Leon tira uma onda com ela. Às vezes ele dá umas tacadas nela que ela fica falando... Tem um momento lá que acho que eles estão no castelo. Ela fala, ai, por que você não... Tipo, mais ou menos, por que você não faz isso? Aí ele fala, ué, quer me ensinar a fazer o meu trabalho? Tipo, ele dá as patadas nela, porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Ele tá ali pra salvar ela. Então, assim... Eles simplesmente dão mais profundidade a vários personagens, como é o caso do Lewis. Cara, o Lewis morre de uma maneira ridícula no 4 original. Aqui ele tem uma puta profundidade, ele tem um peso que lá no final, quando a gente vai abrir a porta com ela no colo, é por causa do Lewis. Então, o 4 ele melhora e melhora muita coisa, assim. Em questão gráfica, né? Ou seja, técnica, e em relação à narrativa. Eu acho muito bom o 4 Remake. O sarcasmo, uma das principais características do personagem, está lá. A essência dele se manteve. Uma mudança significativa foi com a Hannigan. O Leon do remake parecia já conhecê-la, e ele era muito profissional. Diferente do original, que assim que conheceu ela, já passou logo uma cantada. Isso acontece em muitos momentos do jogo. Parece pouco profissional, mas não me incomodo com isso. Gera boas interações e muitos foras. E também ali era outros tempos. Hannigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hannigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. E com a Ashley, então, onde dessa vez eles têm uma ótima química como parceiros, onde os dois se ajudam, mostrando que confiam um no outro.
Diferente do original, onde não tinha desenvolvimento nenhum, até porque ela era muito chata. Além disso, diferente do Leon antigo, esse aqui tem um mentor que é o Jack Krause. Isso torna a missão de resgate mais pessoal ainda, quando ele descobre a verdade sobre o sequestro de Ashley. Dá mais profundidade à missão e deixa o personagem mais realista e complexo, mostrando que ele tem uma motivação a mais. E eu acho que essa era a intenção da capa. E eu não tô aqui pra falar qual é o melhor. Isso vai do gosto de cada um. Na minha opinião, eu gosto mais da versão do Leon atual do que da antiga, mas é só a minha opinião. As duas versões passaram por poucas e boas, mas a do remake foi pior, e isso reflete no personagem durante todo o remake. E agora me veio uma dúvida. O universo de Resident Evil foi reimaginado e ao mesmo tempo não, porque tem os jogos numerados e os remakes. Então, qual será a personalidade que a Capcom vai dar ao Leon caso ele seja o protagonista do próximo jogo? Porque vale lembrar que nos jogos numerados e nos filmes e séries, o Leon ainda é o do Resident Evil 2 e 4 clássicos. E aí, qual será o futuro do personagem? Espero que anunciem esse jogo em breve. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessas mudanças? Preferem o Leon mais descolado do original ou a versão mais séria do remake? Deixem um like e comente aí. E não esqueça... Cara, eu particularmente... Muito bom vídeo, hein? Como é que é o nome do canal? O canal Fritada Gamer, tá aí, Fritada Gamer, muito legal. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Carlos Muniz. Peraí, muito legal aqui, ó, Fritada Gamer. Cara, eu sempre vou gostar de um personagem fanfarrão, sempre. Mas também, por outros lados, é bom você ter o personagem mais centrado. Mas no final das contas, cara, eu posso ter minha predileção, vocês também. Mas depende muito do que tá acontecendo no background, né, cara? Porque, por exemplo, no Resident Evil 4, fazia sentido o Leon ser meio brincalhão e ser zoeiro. Ele tá ali sozinho, numa situação onde ele não tem ninguém pra trocar uma ideia, não é? Onde ele já é um cara, um soldado experiente, vamos colocar assim. Onde tem vários momentos que são galhofas. Onde o jogo claramente está perdendo ali, porque eu sempre falo isso, né? O Resident Evil 4 é o maior Resident da história, é o Resident mais popular, mas ele é o início do fim. E eu não falo isso em tom de desprezo, eu falo porque é um fato. A partir do 4 começa essa história de que a ação vai dar certo, e vem o 5 e o 6. Então o 4 ele é o início do fim, até voltar o Resident Evil agora, com o 7 e tal. Mas depende muito, né, cara? Se o próximo jogo que tiver o Leon, o background for um negócio meio, o mundo tá fudido, acabou, já era, não vai ter como ele ser um cara debochado e tal. Depende muito, cara. Depende muito do background. Agora, eu confesso pra vocês que eu nunca vi essas reclamações que ele falou no vídeo, não. Mas também não duvido que tenha, né? Tem gente imbecil de tudo quanto é jeito, não duvido, não.